Agora é oficial, o homem está de volta. Flamengo bota os pitbull para pegar o Vasco. Vamos falar sobre várias outras notícias do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Vasco, não tem jeito. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like e toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô doidão, vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, porque hoje é dia de Flamengo e não tem jeito, titulares. Não é apenas os profissionais do Flamengo. Os titulares do Flamengo estão relacionados para o confronto de hoje às 9h30 da noite, horário de Brasília, diante da equipe do Vasco, e Felipe Luiz pode ter a força máxima no clássico diante da equipe Cruz Maltina. Vitão e André, reforços para a temporada, serão apresentados para a torcida no estádio do Maracanã. Infelizmente, o André não vai poder jogar hoje em função de um regulamento patético da senhora Ferdi, que diz que o nome de qualquer jogador, de determinado jogador, tem que estar no BIRA, que é o BID da Ferdi, né? O boletim informativo de registro de atletas, tem que estar disponível um dia útil antes do jogo. Só que ontem não foi dia útil no Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da Ferdi, foi dia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, foi feriado na cidade. Então, o cara não pode jogar por causa disso. Mas, enfim, o Rossi pode ser o goleiro titular do Flamengo hoje. O Flamengo alterou completamente o seu planejamento e corretamente, mesmo que obrigado pela Ferdi, né? A Ferdi, com esse novo regulamento, apesar de reduzir as datas do campeonato estadual, ela meio que obriga os times a colocar o time principal, ou por medo de perder a cota de televisão. Por que eu digo medo? Porque o próprio regulamento da Ferdi é contraditório. O artigo 43 do regulamento do Campeonato Carioca fala escalar time sem ser o principal, sem justo motivo. O que é justo motivo? Justo motivo pode ser o que o treinador determinar. Na cabeça dele é justo. Quem vai determinar se é justo ou não? E que time é o principal? Mas ok, eu já dissertei sobre isso. Mas tem uma outra situação que a Ferdi obriga os times a botar o time principal, que é essa daí. Se você botar o teu time 3 ou o time da base e ele fracassar, depois você vai ter que botar o titular. Porque senão você vai ter que jogar 6 jogos para não ser rebaixado. E por isso que o Flamengo está botando os pitbull, a cavalaria hoje para jogo. Porque senão, meu amigo, tem que botar a cavalaria para dar coisa aí. Porque senão, realmente, a gente vai ter que jogar aí o quadrangular e vai atrapalhar até na Libertadores, né? Essa situação. Esse jogo, apesar de ser o quarto jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, é a terceira rodada do Campeonato Carioca. A escalação vai passar pela condição física de cada um, meus amigos. Mas quem não começar jogando vai ficar como opção no banco de reservas. As únicas ausências são de Saúl, que se recupera de uma cirurgia, né? Coitado, tá mancando, né? Tá na Espanha, acompanhou uma partida lá do Atlético de Madrid, tá de muleta, não tem a menor condição. De la Cruz passou por um procedimento no joelho durante as suas férias, não exatamente uma intervenção cirúrgica, mas um procedimento a fim de estimular a cicatrização de um tecido específico do joelho dele. E o Danilo, que trata uma lesão no joelho, lesão essa que ele adquiriu na partida diante da equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Léo Ortiz está lesionado, depois entra o Danilo e o Danilo também acaba lesionado naquela situação. Já contamos aqui com um provável time do Flamengo bem diferente, tá, gente? Bem diferente mesmo do Flamengo que vinha atuando. O Flamengo vai ter o goleiro Agostinho Rossi no gol. Na lateral direita deve ter Guilherme Varela. Pois é,
Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda. Eu até achei, vou tecer comentários depois, Eric Pulgar, tem a chance de ser Ayrton Lucas também, mas Eric Pulgar no meio, Jorginho, De Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Essa é a escalação do Flamengo para encarar a equipe do Vasco da Gama hoje, o provável time do Flamengo. Eu até achei, meus amigos, que o Flamengo ia dar uma encorpada ali. Não, vamos botar um ou outro aí para dar uma encorpada, entendeu? Vamos dar uma encorpada nesse negócio aí para tentar classificação para a próxima fase e não ir lá para o quadrangular. Só que aí, meus amigos, acabou que, ó, então nós vamos pro pau? Então, meu amigo, no futebol. Então, meu amigo, nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Aí botou Rossi, Varela, botou a cavalaria toda aí, manga larga, machador, pra dar coice aí pra cima. Aqueles cavalão bonito. Pegou mal, mas enfim. Cavalaria aí do Flamengo pra mandar brasa pra cima da equipe do Vasco, tá? Os dois reforços que foram anunciados para a temporada até aqui, Vitão e André, estarão presentes no Maracanã, serão apresentados antes da bola rolar. O goleiro ainda não foi regularizado, mas o zagueiro, o Vitão, pode estrear pelo Flamengo hoje. Quem sabe aí entrando no segundo tempo, eventualmente começando o jogo, né? Enfim, tem a questão do Léo Ortiz aí também, que estava... não estava 100% ainda do tornozelo lá do jogo contra a equipe do Palmeiras, e o Flamengo agora vai correr atrás do prejuízo que foi esse legado deixado pela... Infelizmente, né? Aí, cara, estão começando a carreira, eu sempre evito, sabe, tentar... mas realmente foi muito fraquinho o desempenho, tanto do time, do treinador também, sabe? Por isso que eu acho que para o jogo de hoje o Felipe Luiz tinha que voltar mesmo, e voltou de vez aí o Felipe. E dos garotos da base, nenhum da base, Pedrão, vai estar aí nesse time, pelo menos no banco. O Flamengo tem um problema na lateral esquerda, porque perdeu o Johnny, se machucou. O Carbone entrou no jogo que nem um doido, 10 minutos de jogo, ele deu uma entrada no menino lá do Volta Redonda e foi expulso, com 2 cartões amarelos. Não foi nem que ele deu uma entrada violenta no começo do jogo, aí tomou 2 cartões amarelos dentro de um espaço de 10 minutos, mas teremos sim garotos da base aí relacionados. Iago, Daniel Salles, Pablo Lúcio, Guilherme e João Camargo treinaram com o elenco principal do Flamengo e devem ser utilizados pelo Felipe Luiz nesta quarta-feira. Pelo menos no banco ali devem figurar esses garotos do Flamengo. Isso vai depender da avaliação física do departamento médico do Flamengo frente aos atletas relacionados para essa partida de hoje. Ô fulano, você tá bom? Ô Beltrano, você tá melhor? Tô bem. Não tô tão bem. Exame de sangue, coisa e tal. Deu legal. A glicose tá alta, né? Essa daqui tá maneira, a insulina. Então, vai resolver nesse sentido para escalação do time do Flamengo hoje, mas é cavalaria para cima do português, para cima do bacalhau, para a gente comer aquele bacalhau com batata, pimentão, aquela coisa maravilhosa, beleza? Vamos avançando, tem mais coisa para a gente conversar. Rapaz, se estavam zoando o Flamengo porque tomou de 3 do Volta Redonda, o Palmeiras tomou de 4 do Novo Horizontino e já tá uma pá de gente aí pedindo a saída, chamando o Abel de pardal, aquela coisa toda. Enfim, eu tô comentando isso aqui porque o senhor Abel Ferreira, ele se amarra aí para uma entrevista coletiva para citar o nome do Flamengo, sabe? Mesmo quando o Flamengo não tem nada a ver com o assunto, ele tem que citar o nome do Flamengo. É um negócio assim realmente impressionante. Mas enfim, vamos prosseguindo aqui que tem mais coisa pra gente falar desse Flamengo e Vasco, além de estrear, né, o time principal na temporada, além de, enfim,
várias outras situações, o manto de jogo do Flamengo vai ter a sua estreia hoje, meus amigos. Pois contra a equipe do Vasco no Maracanã, vai estrear o manto hoje. É um manto com as listras, né? Esse daqui tem a listra média, né? Nem tão fina assim, mas é um manto com listras grandes, tá? Listras grossas, tá? Que vai estrear nesse jogo de hoje diante da equipe do Vasco às 9h30 da noite. Que seja um manto que traga sorte para o torcedor rubro-negro. Mais de 32 mil ingressos vendidos para a partida de logo mais. A expectativa, ainda mais saindo a confirmação aí do time principal, é que ultrapasse a barreira dos 40 mil ingressos vendidos. Vale lembrar que clássicos no Rio de Janeiro são divididos, portanto 50% para o Flamengo, 50% para o Vasco, em tese, né? Porque primeiro vendeu para a torcida do Flamengo, porque o mando é do Flamengo, né? Vai ter a transmissão da Flamengo TV, mas te convido a acompanhar também um react lá nos Três Irmãos Fla React, que a gente vai reagir a esse jogo do Flamengo. Olha, eu diria para vocês que dava até para esgotar os ingressos aí, tendo em vista que vai ser a equipe principal do Flamengo, não vai ser garotada, não vai ser meninada, vai ser para valer e o bicho vai pegar para o confronto de hoje. O Vasco da Gama vem com tudo também, entretanto deve vir sem o garoto Ryan. Ryan que tem encaminhada a sua venda para a equipe do Bournemouth, da Inglaterra. O Fernando Diniz botou o GB, né, que é um outro menino da base do Flamengo, da base do Vasco aí, entrando no lugar do Ryan, e o Matheus França deve ser titular também, talvez para esse jogo, diante da equipe do Flamengo. O Vasco que não conta mais com o seu artilheiro, o tal do Pirata, né? Pirata do Caribe, também não conta porque ele foi vendido, né, lá para o exterior, para o Paraguai, para a equipe do Remo, né, do Remo, ó, do Cerro Porteño, né, que Remo, Cerro, como é que eu... equipe do Cerro Porteño foi vendido aí, o Verratti, então também não joga diante da equipe do Flamengo. Eu quero saber dos vascaínos que estavam aí. Vamos botar força máxima, vamos botar todo mundo. É molecada, mas é o Flamengo que tá lá. Nós vamos golear a molecada e coisa e tal. Estavam gritando aos quatro cantos essa história da carochinha aí. Agora, meu irmão, segura a onda. É clássico. Os jogadores do Flamengo, gente, de forma alguma podem entrar com soberba, com salto alto. Ah, porque nós jogamos contra o PSG. Ah, porque nós fomos até... Isso já passou. É preciso que o torcedor entenda também, veja o que eu vou falar. Esse time do Flamengo não está 100% fisicamente, assim como o time do Vasco também não estará 100% fisicamente, apesar de o Vasco tem a vantagem de ter retornado antes das férias, consequentemente trabalhado antes para a questão física. Eu não digo nem a tática, porque o Felipe Luiz já está um bom tempo, mas mesmo assim você precisa trabalhar certos conceitos para relembrar algumas coisas, mas eu falo mais em relação à parte física. Então não pasme se o Flamengo porventura pregar no segundo tempo, o Felipe tiver que promover várias substituições, porque a informação que chega é que esses jogadores do Flamengo, a maioria deles não tem autonomia para segurar mais que 30 minutos ou um tempo de jogo. Então, lógico que é um clássico que a gente quer ganhar, mas vamos entender também que o jogo de hoje não é o mais importante. O Flamengo só está colocando a cavalaria agora para dar coice no Vasco, porque senão corre risco de jogar o tal
do quadrangular, e aí vai atrapalhar ainda mais o prosseguimento da temporada do Flamengo em relação à Recopa, até Brasileiro, que já vai começar. Daqui a 8 dias já tem Brasileiro. Daqui a 7 dias, né? Já tem Brasileiro. Daqui a uma semana já tem Campeonato Brasileiro. Então precisa ser colocado esses pingos nos is para que a gente não tenha aí, histeria coletiva se porventura o Flamengo não conseguiu um resultado positivo hoje. Tá? Então já estou deixando claro a minha posição aqui. Quero que o Flamengo ganhe, lógico, mas vamos tentar. Né? Não vamos também ser... Não vamos ganhar, mas não vamos ser soberbo também, é o que eu peço pra galera. Beleza? Inter Miami, time de Lionel Messi, quer vaga para ajudar a jogar a Libertadores da América. Jorge Mas, um dos donos do clube norte-americano, já conversou com Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, sobre a possibilidade de ter o campeão dos Estados Unidos e do México para participar do torneio sul-americano, meus amigos. Olha aí, rapaz. Só porque o Messi está aí estão querendo botar. Imagina a viagem. Imagina o Grêmio, então estão fora da Libertadores, né? O Grêmio pegou o Inter Miami, rapaz. Do Rio Grande do Sul lá para Miami para jogar. Enfim, aí problema de quem pegar também. Aí é problema do Flamengo também se pegar. Pessoal, o Vinícius Júnior, após a vitória do Real Madrid, com o baile dele para cima da equipe do Mônaco, se pronunciou acerca de Lucas Paquetá. E ele disse: eu pergunto todo dia aos meus empresários que são empresários dele. A felicidade dele é a minha, a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato com o Flamengo. É bacana, é legal você ver o grau de pertencimento desses jovens do Flamengo, né? Mesmo já fora do Brasil há um bom tempo, né? Eles mantêm esse contato, né? É difícil você viver na Espanha e assistir a todos os jogos do Flamengo, porque são 4 horas de fuso a mais em relação ao Brasil. Então o jogo passa de madrugada na Espanha. Então, mas é legal, né? Você vê o cara lá, foi criado pelo Flamengo, torcendo para que o Flamengo feche a contratação de Lucas Paquetá. Aliás, já entrando aí no assunto de Lucas Paquetá, após a primeira recusa em relação à primeira proposta oficial apresentada pelo Flamengo, o Flamengo enviou uma nova proposta pela contratação de Lucas Paquetá. Diretoria aguarda e confia no acerto final pelo meio-campista da equipe do West Ham, da Inglaterra. E aí, meus amigos, o Flamengo apresentou uma proposta mais robusta, atendendo ou chegando muito perto dos números solicitados pela equipe do West Ham. O Flamengo subiu a proposta e aumentou o otimismo, se aproximando dos valores desejados pela equipe londrina. A expectativa interna é que a negociação possa ser finalmente concretizada até a próxima quinta-feira, meus amigos. É essa a informação que chega. Hoje já é quarta-feira, quinta-feira é o famoso amanhã. A gente seguirá atualizando vocês aqui das notícias em relação a Paquetá. Mas, Felipe Luiz à beira do gramado voltou, time principal voltou. Vamos para cima do Vasco, vamos buscar esse resultado. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.